Quando você está com uma ideia dentro do seu computador, você que está cedendo processamento, memória e armazenamento. Quando você está usando uma ideia online para programar, automaticamente esses três itens ficam rodando do lado do servidor e não na sua máquina. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E qual a melhor IDE online para programar? Seja PHP, Python, JavaScript, Java, não importa. Qual que é a melhor IDE online para programar? E se liga aí, hein? Esse tipo de dica eu dou direto lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, aproveita. O endereço está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Verdade é que não tem a melhor IDE online para você poder programar, mas existem algumas que são muito interessantes que você conheça, principalmente se você está começando a programar agora, se você é um programador iniciante, se você tenta programar pelo celular, enfim, é interessante que você atente a essas dicas dessa IDE online que eu vou apresentar aqui para você, que eu já conheci há algum tempo, só que ela acabou caindo no esquecimento, e um inscrito aqui do canal me fez uma pergunta, fez um comentário e me trouxe à memória a respeito dessa IDE. Então já fica o agradecimento aí para o inscrito que acabou gerando esse tema de vídeo, o nome dele está aparecendo aqui embaixo no vídeo. E por isso que é importante você sempre comentar, porque às vezes os comentários dos inscritos ou visitantes aqui do canal acabam virando temas para novos vídeos. Então comenta, deixa aí um comentário falando o que você gostaria de ver aqui de conteúdo, qual tipo de conteúdo que você gostaria que eu abordasse, que eu aprofundasse um pouco mais. O seu comentário pode sim virar um tema de vídeo. A ideia que eu vou falar para você hoje é a Replit, mas calma, não precisa acessar agora porque eu vou explicar para você todas as vantagens e desvantagens de se utilizar uma IDE online para programar. E no final do vídeo, lá para o meio, para o final mais ou menos, eu vou mostrar para você o passo a passo de como utilizar essa IDE online, Replit, para programar qualquer sistema que você precise em qualquer uma das linguagens que essa IDE online disponibiliza para a gente. E olha que legal, uma das linguagens que essa IDE, que eu vou falar para você daqui a pouco, uma das linguagens que ela aceita é o Python, porque o Python está em alta, o Python é uma das linguagens mais utilizadas ultimamente, certo? Inclusive tem até um curso de Python que eu sempre falo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser aprender Python de verdade, do zero até o absoluto e total domínio da linguagem, confere esse curso de Python que está aqui na descrição. E uma das linguagens que a plataforma aceita é justamente o Python, dentre várias outras. Essa IDE online, primeiro, ela já é gratuita logo de cara. É claro que tem uma versão paga dela, que você consegue ter mais espaço de armazenamento, mais poder de processamento, mais memória, enfim, é como se você tivesse uma máquina virtual que precisa, de fato ali de memória, de armazenamento, HD, e também de poder de processamento. É como se fosse realmente uma máquina virtual para você colocar as suas aplicações para rodar lá dentro. Mas só que na versão gratuita, ela atende super de boa. O espaço de armazenamento, a memória, processamento para a versão gratuita é super tranquilo, você não precisa ficar se matando aí para poder pagar um plano, embora o valor seja relativamente baixo, o problema é que é em dólar, então na conversão aqui para os reais acaba dando uma subida, mas o valor no momento de gravação desse vídeo está em $7 por mês. Isso vai dar aí aproximadamente entre 30 e 35 reais na cotação atual do dólar. E o interessante é que essa IDE online ela aceita mais de 50 linguagens. É isso mesmo, mais de 50 linguagens que você pode utilizar, que você pode programar nessa IDE. Python, PHP, Java, JavaScript, C, C#, C++, cara, mais de 50 linguagens para você programar nessa IDE totalmente online. E se você está meio perdido sobre o que é uma IDE, fica tranquilo. IDE é o seu ambiente integrado de desenvolvimento. O que é um ambiente integrado? Ele meio que deixa uma estrutura pronta, já toda estruturada, para que você programe as suas aplicações. Por exemplo, se você for rodar uma aplicação Java, você tem N dependências que você precisa colocar dentro da sua aplicação para que seu software rode direitinho. Das duas, uma. Ou você programa todas essas dependências na unha, ou você utiliza uma IDE que na hora que você cria um projeto Java, a própria IDE já puxa todos esses arquivos e dependências, bibliotecas automaticamente para você. Então, a IDE é um grande facilitador na vida de um programador. Se você é um programador iniciante, está começando aí a sua carreira na vida da programação,
Cara, a escolha de uma IDE é um dos primeiros passos para que você consiga caminhar da maneira correta como um programador. Mas voltando aqui ao Replit, em algum lugar lá do site, daqui a pouco a gente vai dar uma entrada, você vai conseguir dar uma verificada, eles têm um programa de recomendação, que quanto mais gente você recomenda, eles podem te pontuar e você conseguir converter esses pontos em meses de gratuidade. Tá? Até o momento, esse sistema de recomendação está ativo. Se vai ficar ativo mais para frente, não sei, depende do momento que você estiver assistindo a esse vídeo. Mas no momento esse programa funciona e quando você recomenda alguma pessoa e essa pessoa se cadastra na plataforma através da sua recomendação, automaticamente você ganha alguns meses de gratuidade. Depois dá uma fuçada lá dentro da plataforma e tenta achar essa opção. E não esquece, cara, segura comigo até o final do vídeo aí, pega lá sua xícara de café, que hoje o vídeo vai ser punk, eu vou te mostrar na prática como usar essa IDE online para programar. Vou dividir esse vídeo basicamente em duas partes. Primeira parte eu vou falar sobre quando você deve utilizar uma IDE online para programar e quais as vantagens de ter uma IDE online. E na segunda parte, basicamente, eu vou fazer a apresentação aqui na minha tela, né? Vou te convidar para vir direto para a minha tela para mostrar como que você usa essa plataforma da Replit. Vamos lá então. Quando que você deve utilizar uma IDE online para programar? Primeiro, quando você não tem um computador e acaba programando pelo celular. Tem inclusive um vídeo aqui no canal, está aparecendo aqui nos cards e já deixei também aqui na descrição, em que eu falo a respeito da dificuldade que você teria para conseguir programar sistemas robustos pelo celular. E isso continua, tá? Pelo celular você tem ali só basicamente 2 dedos para digitar, né? Os polegares, ou então ficar digitando dessa maneira, mas isso tira muito da sua produtividade. Mas caso você utilize uma IDE online, pelo menos você consegue meio que compensar essa falta de produtividade na digitação, na troca de telas, na troca de abas, enfim, através da IDE online, porque ela consegue te dar algumas ferramentas que vão facilitar o seu dia a dia. Então, se você não tem um computador e programa pelo celular, então você pode utilizar, e até recomendo que utilize, alguma IDE online para fazer os seus sistemas. Segundo caso em que vale a pena investir numa IDE online para programar, quando o seu computador ele é muito fraco para conseguir rodar IDEs parrudas como Eclipse, NetBeans, o VS Code, né? Porque são IDEs mais pesadas e que vão requerer um pouco ali de poder de processamento e memória do seu computador. Se o seu computador é muito fraquinho e você sabe que se rodar uma dessas IDEs, sua máquina vai basicamente travar, você não vai conseguir fazer outra coisa concomitantemente, então compensa você dar uma verificada nessas IDEs online para programar os seus softwares, tá? Mas uma situação em que é interessante você usar uma IDE online para programar, quando você precisa acessar o seu sistema, o seu software de forma remota, seu software em momento ali de criação, ok? A gente sabe que existem sistemas de versionamento, que você pode deixar o seu código em algum GitHub da vida, por exemplo, mas aqui estou falando uma outra pegada, né? Uma pegada em que você consegue ver o seu código já em momento de edição para o caso de precisar fazer algum tipo de manutenção. Pensa aí, você desenvolveu uma aplicação, uma classe lá no seu computador, e aí você vai até o cliente pede uma mudança lá e ele quer ver já essa mudança na prática. Pode acontecer, né? Então, o que você vai fazer? Você pode deixar uma versão do seu código numa IDE online e quando chegar no seu cliente, caso o cliente peça alguma modificação, você consegue mudar na hora, já compilar ali aquela classe especificamente e mostrar para o cliente aquela classe com a mudança que ele pediu em tempo real. Mais uma vantagem interessante para que você utilize IDEs online para programar. Todo o poder de processamento, independente da sua aplicação, vai ficar rodando do lado do servidor. Ou seja, quando você está com IDE dentro do seu computador, você que está cedendo processamento, memória e armazenamento. Quando você está usando uma IDE online para programar, automaticamente esses 3 itens ficam rodando do lado do servidor e não na sua máquina. Então, se você está com uma aplicação muito pesada, muito complexa, se você tem loops que chamam a outros loops dentro deles, funções recursivas, enfim, algoritmos que requerem muito poder de processamento, isso rodando na sua máquina deixaria o seu computador mais lento. E também a sua memória ficaria lenta por conta do armazenamento de variáveis que você vai jogar lá dentro. Mas você está usando uma IDE online para programar, automaticamente todo esse poder de processamento
ele fica por conta do servidor, no caso aqui do exemplo desse vídeo, né? Fica por conta lá da Replit, ok? E você não precisa ter uma máquina muito parruda para conseguir rodar as suas aplicações em ambiente de teste. O que automaticamente dá para você perceber que você consegue rodar até softwares mais pesados em momento de produção, que eu estou falando, tá? Em criação ali, em programação, pelo celular. Porque mesmo que o seu celular não tenha um alto poder de processamento, não é ele que estará processando a aplicação, e sim o servidor. No caso aqui, a Replit. Então você pode até com um celular um pouquinho mais fraco rodar uma aplicação pesada utilizando essas ideias online para programar. Mais uma vantagem é que você consegue contar com a comunidade muito ativa dentro da própria plataforma. E não só a comunidade que já está lá, que você pode compartilhar o seu código e pedir alguma ajuda, caso você tenha travado ali, não tenha conseguido utilizar alguma função, não tenha compreendido direitinho a lógica do algoritmo, você pode pedir ajuda para a comunidade online. Mas também você pode ter membros da sua equipe, colegas de trabalho, escrevendo o código junto contigo em tempo real ali, utilizando essas IDEs online. É como se fosse ali um sistema de Drive, né, do Google Drive, do OneDrive, em que você consegue estar numa tela com várias pessoas manipulando o arquivo juntas. É claro que o fato do seu código estar em nuvem torna o código muito mais compartilhável, mas também você tem que tomar muito cuidado com a questão de segurança, né? Principalmente se você está desenvolvendo softwares que têm ali informações mais sigilosas e tal, sua aplicação vai estar rodando em nuvem. Então você tem que tomar cuidado para compartilhar com as pessoas certas e não sair simplesmente abrindo, né, escancarando seu código para todo mundo que queira ver. E eu sei que você está gostando desse conteúdo, porque senão você não estaria até aqui nesse momento no vídeo. Então, cara, para você não perder mais nada aqui do canal do Código CEO, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e assim você passa a receber toda semana as notificações quando eu postar algum conteúdo novo. Existem, é claro, algumas desvantagens, né, para que você utilize alguma ideia online, como o fato de você não estar em posse do seu próprio código, né? O código não está no seu computador, está lá no servidor web. Mas só que nem tudo são flores. Então, para que você tenha algumas vantagens, você precisa ter, ou melhor, você precisa saber que existem também algumas desvantagens. Como o próprio fato de você ter que ter internet para poder programar. Se você não tem internet e a sua ideia é online, aí já era. Aí você não consegue programar, você fica travado sem conseguir desenvolver suas aplicações. Diferente de uma ideia online. Se você tiver com luz na sua casa, você já consegue programar, porque esse computador pelo menos liga. Então, na boa, eu recomendo usar uma ideia online. Caso você tenha computador, recomendo utilizar uma ideia online para programar como forma alternativa, né? Usando alguns exemplos que eu já citei antes de você fazer sua aplicação no seu computador e lá no cliente você conseguir acessar uma versão online do seu próprio código. Nesse caso, tudo bem. Mas se você não tem computador, então aí a ideia online para programar é a sua melhor opção. E como você já pegou sua xícara de café, bora aqui para a tela que eu vou te mostrar na prática como que você usa o Replit, essa ideia online para programar qualquer sistema. Bom, aqui é o site, né? Replit.com. O endereço está aparecendo aqui na parte de baixo do vídeo, tá? E você vai acessá-lo e vai clicar aqui em Login ou Sign Up. Caso você ainda não tenha cadastro, você pode se cadastrar. Ele aceita o cadastro diretamente utilizando Google, o próprio GitHub ou Facebook, ou se você preferir, faz o cadastro direto na plataforma. Eu, no caso aqui, só vou fazer o login, porque eu já tenho um cadastro previamente feito pelo Google. Maravilha. Aqui é a sua tela principal. Não tem muito segredo na utilização, tá? Só algumas coisas que é interessante que você dê uma verificada. Por exemplo, essa parte de baixo aqui, ó, nessa luzinha, você pode alternar entre tema claro e tema escuro. Para quem é programador, sabe que o tema escuro ele é muito mais agradável. Você consegue ficar mais tempo na frente do computador sem cansar tanto a visão. Mas, aos adeptos de tema claro, você pode deixar dessa forma aqui. Nativamente, assim que você fizer o seu primeiro acesso, ele estará em tema claro. Tá? Aí, se você quiser, é só clicar aqui para poder modificar. Aqui na esquerda, você vai ter alguns templates, né, de estrutura de linguagem prontas para você poder utilizar. Você vai conseguir ver os códigos que você já desenvolveu, vai poder interagir com a comunidade, certo? Postando dúvidas, inclusive.
vai poder ver alguns tutoriais de como utilizar algumas linguagens e também tutoriais da própria plataforma, porque você tem alguma série de atalhos aqui que te facilitam o uso no dia a dia. Vai poder convidar pessoas para entrar na sua equipe. Então, se você está desenvolvendo um software, uma aplicação com algumas pessoas, você pode inseri-las dentro do seu projeto e todas trabalharem em conjunto. Outra coisa aqui que eu quero que você veja é o seguinte, ó. Olha só a quantidade de linguagens que essa plataforma consegue oferecer para a gente. Então aqui, ó, atualmente, acho que, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48, 52, 53. 53 linguagens até o momento desse vídeo, tá bom? Lá para frente, é claro que a plataforma pode crescer e aceitar mais linguagens de programação para que você consiga programar online através de uma IDE online. Veja só, algumas linguagens aqui para você ter ideia. C, C++, C Sharp, Ruby, Lua, linguagem brasileira, hein? Dart, para quem gosta de desenvolver aplicação para celular, aplicação web, né? E também desktop. PHP, Java, JavaScript, cara, mais de 50 linguagens para você poder utilizar. E a gente vindo aqui, a gente vai criar uma aplicação rapidinho só para você ter ideia, tá? A gente vai clicar aqui no Create, vai escolher a linguagem, colocar um PHP aqui, vou criar uma aplicação. Bom, aqui eu vou criar uma pequena aplicaçãozinha, né? Uma função, para fazer uma verificação de maioridade. Vamos lá. Eu vou receber aqui dois parâmetros. O primeiro, ano nascimento, e o segundo, ano atual. Só vou colocar aqui em forma de variáveis, tá? Eu vou receber isso como variáveis. Vamos lá. E aqui eu vou fazer o seguinte. Idade é igual ano atual menos ano nascimento. Isso aqui não tem nada a ver com o Replit especificamente. Estou só fazendo um código qualquer para que a gente consiga testar e ver se está funcionando, tá bom? Aqui fazer uma condição rapidinha. Se idade for maior ou igual a 18, então ele mostra na tela é maior de idade. Se não, ele mostra na tela é menor de idade. Algo simplesinho só para a gente testar, tá bom? E aqui, vamos lá, eu vou invocar a função maioridade, e vou passar alguns valores. Primeiro ano de nascimento, segundo ano atual. E vamos clicar aqui em Run para poder testar. É maior de idade, perfeito. Vamos mudar aqui esses dados. 2010. Run. É menor de idade, beleza? Então veja que a aplicação ela funciona, roda direitinho. Você tem ali o seu console, né? Em alguns casos, fosse Java, por exemplo, seria um compilador rápido, né? Que você consegue executar qualquer aplicação, criar sua árvore de arquivos, deixar tudo direitinho guardado aqui dentro do Replit. Se quiser criar um novo arquivo, clica aqui. Ele já vai criar um novo arquivo dentro da linguagem que você escolheu para o projeto. Então não precisa nem colocar a extensão, que ele já sabe que é um arquivo PHP. E que você consegue fazer a interação entre um arquivo e outro, criar pastas, diretórios, enfim. É como se você estivesse trabalhando aí dentro do seu computador, só que é numa IDE totalmente online para programar em até 50 linguagens. Ou melhor, mais de 50 linguagens. E só lembrando que você tem ainda a opção de outras linguagens, veja só. Aqui você tem uma lista bem grande, ó. Por exemplo, se eu quiser uma linguagem Python, tenho aqui o Python. Posso criar a minha aplicação utilizando Python tranquilamente, online, sem precisar de uma IDE instalada no computador. E a propósito, falando de Python, aqui na descrição desse vídeo tem um curso que eu sempre recomendo aqui no canal. É um curso que leva você do zero até o total e absoluto domínio da linguagem Python. Confere, o link está aqui na descrição. Assim, existem várias outras ideias online para você conseguir programar. Mas eu queria aqui pelo menos apresentar
Essa ideia, que na minha opinião é uma das melhores, uma das mais rápidas, uma das que dá mais espaço de armazenamento e recomendo fortemente que você confira, teste, comece a colocar as suas aplicações dentro dela e depois dá um feedback aqui falando o que você achou. Fechou então, filhote? Bom, por hoje é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esquece, clica em curtir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e a gente se fala nos próximos vídeos. Não deixa de conferir essas duas recomendações que estão aparecendo aqui, que são um complemento desse conteúdo, ok? Grande abraço e que a força esteja com você.